Olá pessoal, seja bem-vindo aqui no nosso canal no YouTube, um canal que tem o objetivo de te entregar lentes que vai te fazer ter a visão ampliada do seu futuro, dos seus dias, aumentando a sua esperança, aumentando a sua fé, fazendo você enxergar coisas grandes e firmes que estão para ser anunciadas na sua vida. Basta você acreditar. Então vem comigo, porque hoje nós temos uma palavra especial para o seu coração. A lente de hoje eu quero te entregar aqui 4 fundamentos de Deus que você precisa conhecer para fortalecer os seus dias, para te ajudar a travessia da sua jornada. Como é importante nós conhecermos o que Deus tem a nos dizer a respeito dos nossos dias, daquilo que nós estamos enfrentando. É importante você conhecer esses 4 fundamentos que vai te ajudar. O texto base que nós vamos usar está lá em Isaías, capítulo 43. O profeta vai falar com um povo que estava exilado pela Babilônia. Um povo que estava ali em declínio e fracasso nacional. Era um povo sem nação. Eles tinham uma configuração emocional abalada. Eles estavam destruídos, confusos, sem esperança de futuro, totalmente presos. Será que a gente consegue entender uma similaridade com o tempo atual? O que Deus teria para dizer para esse povo atravessar esse momento? O que Deus queria que eles soubessem, que eles poderiam viver, vivendo aquela situação, passando por tudo aquilo que eles estavam vivendo. Um tempo de desacreditar, um tempo de não ter novas esperanças, um tempo de estarem totalmente encurralados. Deus queria que eles soubessem de algo muito importante e é sobre isso que nós vamos falar agora. A primeira coisa que Deus queria que eles soubessem é que eles eram propriedade de Deus. Deus começa dizendo, tu és meu, minha. Deus usa pronomes possessivos aqui. Por quê? Porque Deus queria que eles soubessem que eles tinham um dono. Eles eram propriedade de Deus. Deus criou eles para Ele. Então, Deus queria que eles entendessem que Deus o criou não para viver longe dele, desassociado dele, mas perto dele. Então, essa é a primeira coisa que o povo precisava saber. Vocês têm um dono. E por que somos a sua propriedade? Porque Ele nos criou. Nos primeiros versículos desse capítulo você vai ver Deus dizendo, eu te formei, eu te criei. E Deus criou para quê? Para andarmos junto com Ele. Então Deus queria que o povo se lembrasse que Deus criou um povo não para viver sozinho, não para viver abandonado. Deus criou para andar com Ele. Um outro ponto aqui dentro do início desse texto é que Deus vai falar assim para eles, não temas, eu te remi. Deus estava trazendo à memória deles a redenção. O mesmo Deus que fez no passado, quando nos tirou do Egito, estava pronto para fazer de novo. E é isso que Ele está falando conosco também nesse tempo. O texto, ele é atual, ele é pontual para nós. O mesmo Deus que queria que Israel se lembrasse de quem Ele era, está falando conosco. Não temas, eu te remi. E você precisa saber disso nesses dias, nesse tempo que nós estamos vivendo. Você não pode esquecer. Então guarde aí, esse é o primeiro fundamento para cada um de nós. Não se esqueça que nós somos propriedade do Senhor. Por quê? Porque Ele nos criou e Ele nos redimiu. E Ele tem compromisso com a sua criação e com aquele que Ele redimiu. A segunda coisa que Deus queria que Ele soubesse, que é um fundamento, e é uma lente poderosa para cada um de nós, é que ele se lembrasse do que Deus já tinha feito. No versículo 16 e 17, você vai ver Deus falando, eu abri o mar vermelho, eu fiz uma passagem para vocês, a qual o exército do Egito não foi capaz de alcançá-los. Deus estava trazendo à memória deles o livramento. Isso é um fundamento, isso é uma base forte. Por quê? Porque Deus estava querendo que eles se lembrassem do que Ele seria capaz de fazer para livrar o seu povo. E o que mais Deus fez? Deus fez a terra, Deus fez o planeta, Deus fez a natureza, Deus fez os animais. Quando Deus criou todas essas coisas, Ele tinha o ser humano em vista. Deus estava pensando no homem quando fez todas essas coisas. E porque lembrar do que Deus fez é importante para nós, para que nós saibamos que o Senhor tem propósito com a vida de que ao qual Ele preserva e sustenta. O terceiro fundamento é trazer uma reflexão para Israel naquele momento. Deus queria que eles soubessem por que eles estavam naquela situação.
E creia, acredite, não é diferente conosco. Por quê? No versículo 22 e 23 você vai ver Deus dizendo para eles, olha, a causa pelo que vocês estão vivendo foi um afastamento. No caso ali de Israel, eles tinham se afastado de Deus. E aquilo trouxe muitas consequências. E não é só para Israel não, viu gente? Para nós também. Toda vez que nós nos afastamos de Deus, temos muitas consequências. Então a intenção de Deus aqui é trazer para nós essa reflexão. Por quê? Porque quando a causa for removida, os efeitos serão totalmente modificados. Então nós temos que prestar atenção nisso. A causa tem que ser tratada, o mal tem que ser tirado. Então o terceiro fundamento é prestar atenção por que nós estamos vivendo tal situação. E o quarto e o último fundamento que Israel precisava saber e não deixar de pensar é o fundamento da presença. E Deus fala assim com eles, eu estarei com vocês. Deus também fala da restituição, eu restituirei vocês. Palavras que fortaleceriam o coração daquele povo. Lembrando que Deus estava falando para uma nação, um grupo de pessoas que estava exilado, que estava sem esperança, que estava totalmente sem motivação nenhuma, estava sem identidade. Era uma nação desacreditada, era um declínio moral e nacional. O negócio estava sério para eles. Deus fala para esse povo e ele diz, vocês precisam saber dessa verdade. É isso que está para se manifestar. É isso que o poder do mundo vindouro quer trazer para a realidade de vocês. E essa palavra é para cada um de nós, brasileiros. Nós temos uma palavra do mundo vindouro que vai se manifestar, que vai trazer uma nova esperança para nós. Está pronto para entrar nas nossas vidas, está pronto para mudar a configuração da nossa história. Se você pegar a condição da nação de Israel, que estava naquele momento, quem eles eram, veja como eles estão hoje. Uma nação desacreditada, uma nação sem ter para onde ir, totalmente amordaçada. Hoje é uma das maiores em tecnologia, é a nação que mais tem esperança, é uma nação que fala sobre superação. Eu estive pessoalmente em Israel e pude ver com os meus olhos. É uma nação erguida por Deus. Eu quero te fazer um desafio depois dessa palavra. Tire uma foto da sua condição hoje e depois que você internalizar esses fundamentos e você guardá-los no seu coração, ficar neles, você pode tirar uma foto daqui a algum tempo. Você será como a nação de Israel, totalmente erguida, totalmente restaurada, porque esses fundamentos jamais serão abalados. Essa é uma palavra para aqueles que são inabaláveis, porque a Bíblia vai dizer, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam, mas permanecem para sempre. Que esses 4 fundamentos, que essas 4 direções venham fazer diferença na sua vida no dia de hoje. Regue as suas raízes com essas palavras que são capazes de te manter de pé. Pegue essa lente poderosa, coloca nos teus olhos e comece a enxergar o futuro que Deus está preparando para você. Que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que essa palavra edificou o teu coração. Ela tem a condição de colocar o teu ânimo elevado, de colocar para cima, para frente, levantando a sua cabeça. Então, não fique só com você. Curte, comente, compartilhe, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. Deus te abençoe.